coisa nesse lugar. E foi o que aconteceu. E como essa memória era muito intensa para ela, e o que o inimigo vai fazendo? Funcionou. Traumatizei. Infiltrei. Porque o espírito de sepultura e fogos começou a perseguir ela. Então, às vezes, ela estava em lugares, qualquer lugar que fosse, que de alguma forma tivesse alguma semelhança ou remetesse por causa desses chunks de memórias desadaptadas, ela ficava desesperada. Ela ficava desesperada e a alma dela, era puxada para aquele lugar. Porque uma parte da alma dela ficou ali. Então, ela cresceu e eu vou explicar alguns processos como a alma fica fragmentada. Esse é um dos processos. Então ela foi avançando, e se acontecia uma situação aqui, a mente dela, como parte da alma dela ficou ali, puxava ela para essa menina aqui de 6 anos, chorando e desesperada num ambiente de caos. A morte é um ambiente de caos e desordem. O Senhor não veio com a palavra quando a terra era sem forma e vazia, e a partir da palavra Ele trouxe ordem. Só que uma pessoa traumatizada, o hemisfério direito dela fica mais ativado do que o hemisfério esquerdo. Qual é o problema disso? Porque o hemisfério direito é o que processa apenas as emoções, ele é mais holístico, ele é mais visual, ele é mais sensorial, ele é mais sensitivo, ele é mais criativo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da linguagem. Olha só. E o que traz sentido para as coisas? Nós pensamos e nós elaboramos a partir da linguagem, a partir da palavra. Se nos é roubada, que o inimigo tenta fazer, se nos é roubada a capacidade da palavra, eu não consigo dar sentido e significado para isso. Então o hemisfério direito hiperativado e o hemisfério esquerdo bloqueado. E não só isso, quando começa um estado de pânico e de ansiedade, o meu córtex pré-frontal, essa parte aqui, fica bloqueada também, que é responsável pelo raciocínio, tomada de decisão, controle inibitório, é o que controla impulsos. A gente vira e fala assim: não toma uma decisão quando você está com raiva. Não toma uma decisão quando você está ansioso, quando você está no meio da crise. E tem gente, isso é besteira. Não. Não é besteira. Porque quando você está ansioso, você está no meio da crise, a sua amígdala, você quer tonsilas palatinas, tá? A amígdala é dentro do cérebro, que é uma estrutura bem central, que está no mesencéfalo, está perto do tronco, que é perto dessa parte aqui que começa o cérebro. Nessa parte aqui, ele fica muito ativada, vai muito oxigênio e sangue para essa área, enquanto essa parte aqui da frente fica bloqueada. Não vai tanto oxigênio e não vai tanto sangue. Então a pessoa não consegue tomar decisões. Essa parte é responsável pelas funções executivas, que é quando você escolhe os melhores comportamentos dentro do seu repertório comportamental para você definir um plano e uma estratégia para você chegar no seu objetivo. Olha como essa parte é importante, inclusive a última parte que se desenvolve no nosso desenvolvimento humano. O córtex pré-frontal da criança ainda não está mielinizado, ele não está pronto, por isso que a criança e o adolescente são mais impulsivos. Sabe com qual idade mais ou menos que fica completamente pronto? Alguém falou 16? Quem dá mais? 25. Com 25 anos, mais ou menos, é contar alguns 30 anos. Mas, gente, não vou explorar, não, porque não está mielinizado o meu córtex pré-frontal. Não é para usar isso de desculpa, não, porque justamente por ainda não estar mielinizado e a criança ser mais impulsiva, quem é que vai ser o controle inibitório da criança? Os pais. Os pais têm essa responsabilidade e esse compromisso, porque é nessa fase também que a criança está criando mais conexões neurais. Ela é uma esponja nessa hora. Então, grande parte das nossas conexões neurais e a última poda neural que a gente passa mais ou menos com uns 12 anos de idade. Só que com 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, a gente não tem muito mecanismos de defesa. Por isso que o inimigo, ele gosta de atacar as crianças. Porque elas são uma esponja e completamente vulneráveis. Os nossos cromossomos, na extremidade deles, tem um negócio chamado telômero. A partir do telômero você consegue ver a idade da pessoa.
Porque os telômeros, eles vão sofrendo erosões. O bebezinho, ele tem um telômero grande. Um idoso, ele tem um telômero mais curto. Só que, através de abusos, de negligência e de trauma, você consegue desenvolver, você vai desenvolver um envelhecimento precoce. Então, tem crianças que começam a passar por processos de erosões teloméricas por conta dos abusos. Ou seja, ela está envelhecendo antes da hora. Então, vai passando por mudanças estruturais, vai passando por mudanças no corpo da pessoa. Por quê? Um corpo traumatizado, um corpo machucado, é um corpo viciado, que depois, quando a gente aceita Jesus e vem o Espírito, ele revive, que foi o que nós aprendemos. Quando nós nascemos, o Espírito está como? Exatamente, inativo, ele está inoperante. E o que está ali é o corpo do pecado. E aí nós aceitamos Jesus, e pela regeneração, o que acontece com o corpo do pecado? Ele morre. E o que revive? O Espírito. E aí a gente começa a andar no Espírito. Só que o Espírito está ali, mas a alma velha está do mesmo jeito, com a mesma estrutura mental, com os mesmos vícios, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. E quem mais está viciado também? O corpo. Porque a mente atua no cérebro e a alma, ela é uma estrutura que a gente não, ela é tão complexa que, por mais que esteja aqui, a gente pensa que a alma está completamente aqui no nosso órgão, no cérebro, mas várias partes do nosso corpo. Davi não falou possuíste meus rins? Não está falando das emoções? Nossos órgãos, águas retidas em determinados órgãos, eles produzem às vezes sentimento de, no caso dos rins, é de rejeição. Rejeição, mágoa. E o que Davi passou na história dele? Por várias rejeições. Ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi rejeitado por um rei que ele amava demais, que ele era leal, que ele era fiel a esse rei. Então, quando ele vira e fala assim: Senhor, possui meus rins, é porque ele sabia que ele precisava de uma cura, porque ele passou por uma série de rejeições. As águas retidas no pulmão está muito relacionada à tristeza, à melancolia. Você vai ver pessoas, quando a gente vai fazer libertação, a gente ora nos rins. Quando a pessoa está com muito problema de emoções descontroladas, a gente vai lá e pega nos rins e ora. Recentemente, eu estava ministrando uma moça, que eu já acompanho há um tempo, e eu estava trabalhando uma questão de perdão com ela. E ela é, a menina é casca grossa, ela é uma menina assim que já, uma mulher, quer dizer, a gente chama de menina, mas ela é uma mulher, e ela é uma mulher que tem experiência com o Senhor, uma mulher ousada, uma mulher que se submete ao discipulado. Só que ela estava com dificuldade de perdoar uma pessoa da família dela, porque essa pessoa da família dela estava trazendo problemas recorrentes. Fala, cara, essa pessoa é alcoólatra, e toda hora a gente tem que ir lá, a gente tem que se expor, uma situação chata, e numa dessas ela começou a falar um bando de coisas para mim. Ó o inimigo. Por quê? Essa moça, ela tem algumas questões de rejeição com o pai, que já melhorou demais, mas ainda está no processo, queridos. Por isso que a palavra fala tanto de perseverança. Aquele que perseverar. Essa coisa de hábito, você muda 21 dias, isso é uma coisa de marketing. 21 dias, aí é aquela coisa que você usa o poder da alma, usa um bando de coisa, e você continua nesse, você troca um vício pelo outro, é tanto problema. E aí as pessoas vão criando expectativas e falam: me converti, 21 dias para eu mudar a minha vida, não muda, em 21 dias a pessoa se frustra. Tem coisas que, por conta dos padrões de conexões mentais, você precisa de, pode ser de 21 dias, outras coisas 1 ano, outras coisas 2 anos, outras coisas 10 anos. Por isso que é de glória em glória e perseverança. Nós somos curados. Você vai ver uma diferença em você, de fato. Mas às vezes você olha para si lá, isso aqui ainda está. Por quê? Porque quando nós seremos
sente isso no seu corpo. Você vai ver. Aí ela ficou assim, ai, eu sei, mas eu não consigo, mas tá muito difícil. Eu já melhorei isso aqui, eu já resolvi isso aqui, ela tá resolvendo várias questões. Eu falei, eu sei, mas ser crente é difícil. Mas, quando você se posiciona, vem a bênção. Se você se posicionar, eu te ajudo, a gente está aqui. Não vai ser fácil, mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar, você foi perdoado. Você recebe, a gente perdoa porque a gente foi perdoado. Cristo perdoou uma dívida absurda conosco. Por isso que a gente precisa andar com esses princípios, porque senão a gente anda de justiça própria. Ela pegou, ela estava guardando perdão. Só que o que acontece? Quanto mais você vai crescendo, mais Deus vai exigindo posição. Posição. Esse negócio, daqui a 3 anos. Quanto mais maduro você é, Deus vai exigir mais de você. Então, se Deus está exigindo muito de você, glorifica, porque quer dizer que você está crescendo e amadurecendo. Ele está te tratando não como um bebezinho. Ele está te tratando como homem e ele está te tratando como uma mulher. Bom, ela teve que cancelar o encontro nosso. Ela estava internada. Depois de um tempo, eu estou falando de uma pessoa que é atleta, que se cuida, que bebe muita água, que a alimentação é impecável, super disciplinada, super... Aí a gente se encontrou, 2 semanas depois ela falou assim, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu vou perdoar aquela pessoa. Aí eu, glória a Deus, por que você estava internada? Problema nos rins. Infecção urinária, subiu logo, já estava urinando sangue, não sei o quê. Eu falei, rejeição. Voltou ali. Você vai perdoar, você não vai reter essas águas. Deus vai possuir os seus rins, como Ele possuiu daquela mulher samaritana. E a gente vai continuar nesse processo de cura, para Deus tirar você de vários lugares que a alma dela ainda estava presa. Olha só, gente, libertação é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Você vê os princípios do Senhor sendo aplicados e as coisas acontecendo com a lei. Só que é o seguinte, eu não posso chegar para uma pessoa traumatizada e do nada ir lá e falar assim, vamos sair desse lugar, e não sei o que, e tira, e vem com uma espada, e raios e trovões. Não dá para você fazer isso. Por quê? Para você processar uma memória desadaptada e desajustada, você precisa ativar redes de memórias adaptadas. Lembra que eu falei que as memórias, elas não ficam soltas? Elas não ficam soltas. Elas sempre vêm conectadas com outra. Então essas redes de memória aqui desadaptadas, tem uma memória que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e assim por diante. Então eu preciso tirar daqui, reprocessar, ressignificar e colar numa rede associativa de memórias adaptadas. É por isso que a palavra de Deus diz assim, e vos gloriei na tribulação, porque a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência e a experiência gera esperança. Por quê? Porque quando você passa por uma tribulação, e lembra aquilo que eu falei, que você traumatiza quando você pondera e você vê que os seus recursos internos são inferiores àquela perturbação externa? Só que quando você tem Deus e você tem convicção de quem Deus é em você e como Ele flui através de você, toda vez que você olha para uma situação e você faz esse balanço, você, independente de qual seja a circunstância, você sabe que você tem recurso para enfrentar aquilo em Deus. Então você passa pela tribulação e você tem experiência, memórias positivas e esperança, porque você sabe que você já matou o leão, que você já matou o urso e você consegue enfrentar Golias. O que Davi estava falando? Gente, Davi, quando eu comecei, eu falei assim, cara, Davi sabia de cura interior, porque no Salmo 139 ele está fazendo isso. E depois, quando ele quer enfrentar qualquer desafio, ele vai tudo rede associativa de memórias adaptadas. Ele vai no arquivinho dele, Mateus curso, Deus é o meu Senhor, Deus, salmos. Ele vai glorificando.
E ele era um homem coração segundo Deus. Ele tinha coração de Deus. Sim, é isso que eu ia trazer agora, minha bispa. Como é que Deus, por que Deus fala, levante um memorial? O que é memorial? Memórias, lembranças. Por que as festas? O que as festas fazem? Todo ano, repetidamente, você celebra Yom Teruah, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, você vai celebrando essas festas. Só que você não celebra de qualquer forma. Existe todo um repertório e práticas que estão embutidas. Alimentos. Gente, por que a gente sente aquele comida, se alimentar, e a área que associa as emoções estão completamente associadas? O social e a parte que processa alimentar e comer está completamente associada. Então aí a gente vai encontrar com fulano e a gente vai comer uma coisinha, a gente já associa. Então ele fala de alimento, ele fala da gente se fartar, ele fala de danças e de práticas, porque quando a gente quer incutir um hábito, não é só algo no tempo contemplativo, no domínio contemplativo. O hábito, ele precisa ser desenhado a partir de ações e comportamento. Eu preciso usar o meu corpo para isso. Por isso que eu tenho dificuldade daquela visão muito simplista. A gente estava conversando sobre corpo, alma e espírito. Porque a gente é uma unidade psicossomática. O nosso corpo, ele é muito usado. A gente precisa usar o nosso corpo para a gente poder viver princípios e incutir esses princípios. Se não parte para o comportamento e para a ação, a gente não consegue absorver esses princípios. A gente não cria essa rede de memórias. A gente não cria hábito, não muda o caráter. Então o corpo é algo que Deus escolheu para a gente usar como instrumento para criar novas redes associativas. Então o que eu faço? Eu vou para as festas, eu venho aqui quando a gente está dançando e a gente está celebrando e a gente está se alegrando como uma igreja, e a gente está profetizando, a gente está de novo fortalecendo essas redes associativas de memória. Então eu fortaleço essas redes associativas, eu participo das festas, e é incrível, né? Como é todo o processo, a gente repete. Se você quer aprender uma habilidade, o que você tem que fazer? Repetir. Por isso que todo ano, as festas, e todas as festas, elas apontam para quem? Para Cristo. Todas as festas, elas carregam princípios. Então é uma forma pedagógica do Senhor mudar o nosso caráter. Então tem uma função de uma pedagogia ativa. Olha que coisa incrível. Então você precisa, para você processar tudo que é traumático e é problemático, você precisa fortalecer essas redes de memórias adaptadas. E aí, quando a pessoa ela tem uma boa rede de memórias adaptadas, aí você pode buscar ela com Jesus naquele lugar. Eu vou fazer de novo uma demonstração, tá bom? Deixa eu ver aqui, uma irmã. Sim, essa é outra forma da alma ficar fragmentada. Vou trazer esses fatos aqui. Gente, me irmãzinha aqui, por favor. Ah, não é esse aqui, não. Esse é outro, é muita coisa, às vezes que ainda vai rolar demonstrações, teatro, dramatização. Ela diz que é artista, glória a Deus. Ó, bom saber, ó. Já tem planos ali. O que a gente teve que fazer? Depois que ela estava com essas redes associativas de memória, a gente tinha perguntado, Deus, revela, Espírito Santo, revela qual foi, onde que a alma dela ficou presa nesse pânico, nesse desespero. Isso, é porque eu estou abrindo várias abas, né? Eu vou empolgando, vou abrindo várias abas. Vocês estão lembrando disso da menina que ficou presa?
quarto escuro? Então tá bom. Tá aqui. É pra eu dormir, ó. Não, você fica aqui. O que a gente teve que fazer? Visitar. Ela estava no lugar do quarto escuro. E Jesus, e tudo isso por um processo conduzido pelo Espírito Santo. Nós fomos naquela memória. E essa menina, a gente está falando de quando ela tinha 6, 7 anos. Ela teve um encontro com Jesus. E a gente falou assim: olha para Cristo agora. Olha para os olhos de Cristo. O que você está vendo nos olhos de Cristo? E ela falou assim: eu estou vendo fogo, porque ela já sabia quem era Jesus. O quarto estava fechado, estava escuro. E quando Cristo entrou, começou a ficar iluminado. E ela viu essa luz iluminando, a luz de Cristo iluminando aquele quarto. E conforme ele entrava, as trevas iam se afastando. E aí Jesus pegou na mãozinha dela, ela que estava encolhida no canto, e falou assim: filhinho, vamos dar uma olhada no quarto? Eu vou te mostrar que não tem nada, não tem monstro. Vem cá, olha ali debaixo da cama. Tem nada debaixo da cama. Pode olhar. Não tem nada debaixo da cama. Vem cá, vamos abrir o armário? Vamos abrir o armário, vem cá. Abre o armário. O que tem aí no armário? Não tem nada no armário. Não tem nada aqui que eu não sei o que é. Não tem nada. Não tem novo armário em cima. No maleiro. A criança da filha abriu o maleiro. Olha nesse canto. Uma criança de 4 anos. Tá querendo olhar as ofertas. E a gente foi andando naquele quarto. E a gente foi mostrando, e Jesus ia conduzindo ela, e mostrando que não tinha nada. Que não tinha monstro, que não tinha demônio. E ela podia ver só a luz de Cristo, a luz de Cristo iluminando tudo. A luz de Jesus iluminando tudo. E ela era fortalecida através disso. Glória a Deus. E aí Jesus olhou para ela, e ela pôde ver o fogo do amor de Jesus nos olhos dele. Ela falou assim: minha princesinha, você é linda. Você é a cara do papai. Você é a minha cara. E eu te tiro agora desse lugar de medo. Eu te tiro agora do lugar do pânico. Eu te tiro agora do lugar do desespero. Eu te tiro agora do lugar da tristeza e da angústia e da inquietação. E você sai agora desse quarto. E a minha luz é que ilumina o caminho. Você não precisa ter medo das trevas, porque eu sou a luz que ilumina os seus passos. Eu sou a luz que ilumina o caminho. E ali ela foi sendo tirada daquele lugar. E aquela parte dela que estava presa nesse lugar, com 6 anos, foi para a versão do presente, para a versão 2022 dela. Tum! E ela chorava como uma criança. Como uma criança. E ela conseguia ver, porque Jesus estava lá mesmo. Porque vocês estão entendendo, isso aqui é uma encenação, mas ali não era. Por quê? Porque tudo foi conduzido pelo Senhor. E Jesus é preso ao tempo? Ele não é. O tempo está dentro dele. É ele que rege o tempo. Ele não está preso ao tempo. Então ele de fato visitou aquela menina, olhou nos olhos dela e tirou ela daquele quarto escuro, daquele lugar escuro, e trouxe ela para o lugar de cura com a alma dela. Gente, depois disso, ela tinha medo de engravidar. Ela tinha tanto terror e tanto medo de fazer desse jeito, eu não consigo. Deu 1 mês, ela engravidou. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, obrigada, irmã. Obrigada a Deus, a nossa artista. A próxima vez que eu precisar, te chamo de novo. Olha que coisa profunda, olha que coisa linda. Pra que, gente, o poder da mente? O poder da mente, ele não faz isso, ele não resolve
de marca, esse nível de machucado. Então a alma dela fragmentada voltou, porque ela recebeu aquilo que ela precisava. Então aquela pessoa que estava num lugar de medo, de terror, de morte, de pânico, ela teve um encontro com a vida. Jesus é a vida. Que ela ficou, então ela não voltou para aquele lugar mais. Então uma das formas de ser traumatizado e de uma parte da alma ficar presa é essa. E eu quero trazer uma outra forma da alma ficar presa. Aí eu vou precisar do bispo e do meu esposo maravilhoso. Ai, gente, sério. Ah, é? Não, tudo bem, então vamos. Te colocou, tadinho, tava quietinho ali, tranquilo. Vamos começar daqui. Vamos vocês dois aqui, por favor. Isso aqui, vocês dois vão representar. Gente, vocês estão tímidos, né? Pode vir aqui, por favor, vou mais aqui pro canto, porque a gente vai dar um pouquinho. Os dois, eles vão representar uma só alma, tá? Os dois é uma só alma, vai cuidar dele. Isso. Isso aqui aconteceu com uma pessoa que eu estava cuidando, que eu estava tratando. Ele tinha uma situação que ele era abusado constantemente, ele era agredido. O pai, ele era extremamente violento, então ele espancava o filho. E chegou num ponto que ele espancou tanto o filho dele, que o menino tinha mais ou menos, é sempre essa idade, né? Uns 6 anos. A maior parte, é até os 7 anos você vê que a maior parte dos abusos, porque ainda não está formadas as estruturas de defesa, ainda é completamente vulnerável. Então, ele passou por um episódio que o pai espancou tanto que o ombro dele foi deslocado. E ele estava desenvolvendo aqui, até que chegou uma hora que ele passou por essa experiência nuclear, que ele passou por esse abuso, ele passou por esse trauma. E aí ele virou e falou assim: eu nunca mais vou passar por isso. Quando eu crescer, eu vou ser rico, eu vou ser poderoso e ninguém vai mexer comigo, ninguém vai fazer com que eu me sinta inferiorizado. Nessa hora, a alma dele, foi fragmentada. Então uma parte dele, que fez um pacto consigo mesmo, que é um pacto de vingança, para recobrar a dignidade, ficou aqui. Só que o que acontece? Fica aqui e se levanta fortalezas demoníacas. Então o inimigo, ele se aproveita dessas circunstâncias. E aí ele continuou, parte da alma dele continuou se desenvolvendo. Então uma parte da alma dele estava presa aqui, nessa idade de 6, 7 anos, e outra parte da alma dele continuou crescendo. Só que aí ele passa por outro episódio, porque o que o inimigo quer fazer? Ficar retraumatizando a gente, para deixar a nossa alma distribuída em várias cenas nucleares, porque ele quer repetir aquilo ali. Então alguém faz alguma coisa que faz ele se sentir inferior, ele se sentir inferior, o que acontece de novo? Outra clivagem. Então outra parte fica presa aqui, ele continua avançando. E de fato, ele se tornou um homem extremamente poderoso, extremamente influente, muito rico, um dos homens mais ricos que eu conheço, só que não conseguia se relacionar com ninguém. E toda pessoa que falhasse com ele, que errasse com ele, se tornou um homem duro, porque ao mesmo tempo que acontecem essas clivagens na alma, levanta guardiões na alma dele, que são mecanismos de defesa, de proteção. Então levantou o orgulho, levantou a violência, se tornou um homem extremamente agressivo, se tornou um homem extremamente impaciente. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a reproduzir. Por isso que as pessoas começam a reproduzir. Às vezes, eu não queria ser igual ao meu pai, agir igual ao pai, por causa dessas defesas. Então nessa história, não quero, nunca vão fazer isso comigo, eu não vou, parece que você vai fazendo pactos e vai fragmentando a alma e vai ficando preso no lugar. Então quando ele chegou aqui, a alma dele já estava completamente
Então, nesse caso, um outro trabalho teve de ser feito. Por quê? Porque nós temos uma arma que o mundo não tem. Nós podemos ir com Jesus e com o Espírito Santo. A gente pode fazer isso com Cristo e com o Espírito Santo e podia recolher todo esse fragmento de alma. Vamos voltar aqui. Tá vendo como leva tempo? Vamos para cá. Recolhe. Junta. Agora vamos para cá. Recolhe. Junta. E por mais que seja uma coisa que mova a nossa alma e que a gente se emociona e que muitos choram copiosamente, é algo que é espiritual e muitas vezes não é porque a gente não chorou bastante, nós não somos crentes emocionais. A nossa referência se está funcionando, se o princípio está valendo, não é se a nossa alma está, eu estou tendo uma catástrofe, porque às vezes a gente tem a catástrofe e não é curado, e não é transformado. Então, a nossa referência é um princípio, é a revelação que o Espírito Santo dá, e você aplicar o princípio, e quando você aplica o princípio, você vai alinhando a sua alma. E alguns tipos de pecado também fazem essa. Sim. Pecado e imoralidade, vamos falar então sobre esse. Nós estamos falando sobre nós sermos um corpo, nós somos um corpo, uma alma e espírito, os três. E que o nosso corpo ele é um templo. E a gente está entendendo por que o inimigo ele tenta traumatizar o corpo. Por que ele tenta invadir o corpo? Porque um corpo traumatizado é um corpo viciado e que é mais difícil depois do processo de conversão. As coisas demoram mais. Então a gente tem que mergulhar mais. O processo é mais intenso, é mais árduo, é mais difícil. Então tem gente que fala assim: eu posso passar minha vida inteira pecando, porque depois eu peço perdão a Deus, eu me arrependo, eu me converto e vou para o céu. Gente, mas olha as consequências que ficam. A gente quer reinar em Cristo. Nós queremos ser livres. Então quando a gente peca, nós fragmentamos a nossa alma. Então tem uma consequência emocional que a gente carrega. Por mais que no momento, às vezes a gente não sinta, mas com o tempo a gente vai vendo as consequências. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então sempre que a gente peca, sempre que a gente quebra o princípio, a gente vai deixando partes da nossa alma. E não só isso, tem uma questão de... Eu vou entrar nessa parte da imoralidade, mas tem a ideia do ânimo dobro. Uma outra pessoa que eu estava cuidando, que eu estava atendendo, ela já tinha 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, de caminhada cristã. E aí um dia, eu falo assim: cara, tem alguma coisa, eu vou pegar no ponto dela. Eu vou pegar no ponto, porque eu quero que ela veja onde é que a alma dela está. Aí eu mexi no ponto que eu sabia que eu ia acionar um gatilho. E sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela endemoniou. Ela endemoniou de virar a mão para trás, de torcer a cabeça, de botar a língua para fora, mostrar os dentes. Começou a falar grosso. Eu estou falando de cristã. Por quê? Não, então não é cristã. Cristã não endemonia. Endemonia. Por quê? Endemonia-se tem trevas. Onde tem trevas tem demônio. Então precisa entrar a luz. Por que ela viu a luz de Jesus entrando e dispersando todas as trevas? Porque ela estava entrando, Jesus estava entrando onde havia trevas na alma daquela moça. Que ela entrava em lugares de pânico, e de terror e de desespero, em lugares de morte, em lugares de sepultura. Então a gente expulsa o inimigo, mas se a gente não cura a alma, o inimigo volta. Então a gente limpa, e se a gente não passa por esse processo de conversão e de transformação, volta a atuar, o inimigo volta a
aí eu virei e falei assim: você tem que perdoar. Você tem uma questão muito séria de perdão. E enquanto você não perdoar, você vai endemoniar. Você vai ser um crente de 30 anos que está endemoniando. E aí quando ela foi, eu falei: você fica quieto, o demônio estava querendo falar, você cala sua boca, anjo, corta a língua dele. Ela falou: ficou desse jeito. Ficar falando com o demônio. Tem gente que não fala com o demônio, gente, pelo amor de Deus. Fala com o demônio. Eu vou falar com a fulana: demônio, fica quieto aí. Porque daqui a pouco, pode deixar que ela vai arrepender, ela vai perdoar e você vai sair. Não estou simplesmente expulsar. Eu falei: eu não vou expulsar. Só que eu não quero ver o seu corpo sendo usado pelo inimigo, porque isso desgasta. Tem gente que faz show, eu acho isso uma falta de respeito. A pessoa endemonia, se joga de um lado, se joga de outro, faz isso, faz. Alguns casos realmente chega nesse nível de endemoniamento, mas não são todos. Na verdade, a maioria, você pode dar um comando para a pessoa ficar com a mente ativa, não ficar com a mente passiva demais, porque senão ela dissocia e o inimigo entra. E aí ele faz aquele show. Então tem gente que fica tipo: e aí, você é de que década? Quando é que você nasceu? Ele é 10 mil anos atrás. Mas, gente, quer conversar com uma mentira. O pai da mentira está ali conversando com o mentiroso, está fazendo entrevista e fala: que coisa terrível. Eu falei: não, não quero conversar com o demônio, não, quero conversar com você, ó. E ela: eu sei que você está aí. E você se segura e você peça, você vai pedir perdão, você vai perdoar. Você vai liberar perdão. Aí eu comecei a ler salmo para ela. Eu vou ler salmo, porque enquanto a sua alma está sendo edificada, o demônio está sendo torturado. Então, você fica amarrado aí, vai escutando salmo, que você vai sofrendo. Aprendi isso com o apóstolo José. Você aprende cada coisa criativa, né, com o apóstolo José. Deixa, você vai fica aqui escutando salmo, você vai sofrendo, você vai ficando torturado. E fulana, você, toma jeito. Você é crente, você tem o sangue de Jesus e você vai se permitir ser cavalo de demônio. Você está vendo a sua situação? Está muito feio. E aí ela falou assim, e eu já sabia, é uma história muito difícil que ela passou. E já tinha um processo, mas eu queria que ela se fortalecesse para encarar aquele inimigo. Ela se fortalecesse através de Cristo para botar o inimigo debaixo dos pés, porque essa é a promessa do Senhor. E ali o inimigo estava envergonhando, estava humilhando ela. Uma filha do Altíssimo, você vai permitir que você é filha do Altíssimo. Vale a pena isso acontecer com você, para você reter esse perdão. O Senhor vai lidar com essa pessoa. O Senhor vai agir com essa pessoa. A justiça é do Senhor, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. A justiça dele vai vir e vai ser aplicada, e você tem que confiar na justiça dele. E aí, quando ela se apossou disso, ela falou: eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo Beltrano. E a lágrima escorria, eu perdoo. E o corpo dela foi relaxando. Foi relaxando. Eu falei: você acabou de passar por uma libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de ser liberta. Só que o que acontece? A pessoa, ela fica com o pensamento obcecado naquilo. Então a pessoa é liberta, ela precisa continuar o processo de fortalecer essa desconexão, esse corte com a outra pessoa. Porque a gente pensa assim: eu liberei perdão, mas eu não liberei mesmo, porque eu voltei. Não é isso. Você precisa fortalecer essa via. Por quê? O pensamento obsessivo, ele é um hábito. A pessoa, ela passou tanto tempo pensando naquilo, na justiça própria, que criou um padrão, criou uma rede neural de conexão que atira essas informações o tempo inteiro. Então o que ela vai precisar passar? Vai precisar passar por uma transformação material, por uma transformação na mente. Através de quê? Da palavra. Bem-aventurado o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores.
Deixa eu... Vou falar isso aí. Sim. Mas é essa mesma pessoa que depois fez isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. dia e de noite. O que vem primeiro, prazer ou meditar? Hábito. O que é dia e noite? Hábito. Sempre que você tem um hábito, que você vai reforçando esse hábito, chega uma hora que você começa a ter prazer naquilo. Se você vai se condicionando, então o que Deus está falando? Vai se condicionando. Se condicione, medite de dia e de noite, medite de dia e de noite, de dia e de noite, porque uma hora você vai ter prazer, você não vai conseguir parar de ler a palavra. Só que a palavra, ela é poderosa. Não é um livro qualquer, porque você está recebendo a própria vida. E essa mesma pessoa, ela é casada e ela estava passando por uma situação que o marido dela compartilhou comigo. Eu vejo duas fulanas. Às vezes, ela está deitada aqui comigo. E aí eu olho, ela está aqui comigo e ela está andando. Ela está andando no jardim. Então, eu estou aqui com a minha esposa, mas tem uma outra ali. E às vezes eu estou dormindo na cama e eu dou um beijo nela, e ela está aqui, e eu viro, e tem uma outra dela, com a cara assim, ó, olhando. Parece muito de terror, né, gente? Esse cara tava vendo assombração, gente. Meu Deus do céu, imagina, você tá casado. Você não sabe se você ama, se você tem medo da pessoa, né? Eu amo, mas eu tenho medo, vai que ela vê uma assombração, né? Eu tava nessa situação. Então eu olhava pra ela aqui, virava outra dela. Às vezes o inimigo, ele pega pedaços na nossa alma e cria uma outra alma, uma alma falsa. Até isso. Então ela estava com duas almas por conta dos traumas, por conta dos abusos. Ela tinha passado por recorrentes abusos. Então a alma dela era a alma verdadeira e outra alma era uma alma falsa. E ela tinha isso. De uma hora tá, que legal, muito bem, outra hora, eu tenho toda, quebra tudo. Olha o ânimo inconstante. Que fala, se for inconstante não vai conseguir nada do Senhor. Então uma hora ela estava toda empolgada e tudo vai dar certo, eu amo todo mundo toda carinhosa, e outra hora ela estava quebrando tudo, xingando. Uma hora parecia triste, outra hora não parecia. Então teve que fazer também um processo de libertação para destruir essa alma falsa e essa alma verdadeira ficar. Só que o processo é um processo de recondicionamento. Então muitas coisas são na hora, nunca mais demoliou, foi liberto, perdoou. Mas algo que acontecia quase todo dia, que era esse ânimo dobro, acontece assim, 6 em 6 meses. 1 em 1 ano, porque ela ainda está no processo. Mas era algo que era todo dia. Então você vai dizer que essa pessoa não está passando por um processo de cura e de libertação? Que ela não foi curada e foi liberta, porque às vezes a pessoa vai e ela tem uma recaída. E ela fala assim, não adiantou de nada. Meu querido, você está reconfigurando a sua estrutura. Você está reconfigurando o seu corpo. O seu corpo era um corpo viciado. A sua alma era uma alma fragmentada. Você está colhendo os pedaços. Você está sendo formada íntegra de novo. Então nós temos que perseverar, porque a cura é esse processo. Até você chegar no ponto, teve coisa da minha própria vida. Teve coisa que eu demorei 5 anos. Teve coisa que eu demorei 6 anos. Quem olha a cara não vê história. Mas vocês não têm noção do processo de libertação que Deus fez em mim. A ponto de mudar partes do meu corpo. Desse nível. De restaurar o meu corpo no nível material e físico. Do nível de obediência. Eu estava buscando e falei assim, eu creio. Hoje, a maior parte das libertações que eu faço
sexual. Pastores, líderes que têm vícios gravíssimos, seríssimos. Tinha uma pessoa que eu estava cuidando, que essa pessoa, ela nunca conseguia se estabelecer na palavra, nasceu no lar cristão, ela não conseguia permanecer, e ela fala assim, meu coração é duro, ele tem uma coisa assim meio, uma coisa que não é humano, sabe? Às vezes meu coração fica tão duro, e eu não sinto nem empatia, e às vezes eu quero ler a palavra, eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo. Eu falei, você tem alguma coisa aí que você ainda não me falou. E você vai ter que me falar isso aqui. Se você quer ser liberto, se você quer ser curado, isso aqui, você vai ter que me falar. Ela, essa pessoa virou e falou, já te contei tudo. Eu falei, tá bom. Senhor, no momento que Ele quiser, Ele fala. E aí, recentemente, ele fala assim, eu estou muito incomodada, eu estou muito envergonhada, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém. Mas eu entendi que se eu quero ser liberta, eu quero ser curada, eu preciso dizer isso. Glória a Deus. Você vai começar o seu processo agora. Quando eu tinha não sei quantos anos, os meus pais, de novo, problema de paternidade. Meu pai, ele abandonou, ele isso aqui. E eu não tinha referência. E eu tinha curiosidade em relação ao sexo. Eu comecei a ter relação sexual com o meu cachorro. Recorrentemente, muitas vezes. E eu passei anos assim. Só que acontece, quando você tem relação sexual, você vira uma só carne. E aquilo que é da pessoa vai para você. E aquilo que é seu vai para a pessoa. Então o coração dele começou a virar um coração de animal. Eu falei, olha, sua alma está presa em uma dimensão por conta desse comportamento bestial e a gente precisa desligar isso. Desligar você dessa dimensão através do sangue de Jesus, para que partes suas que foram para um animal volte para você e partes desse animal volte para ele. Porque tem coisas no seu código genético que foi alterado quando você teve relação sexual com esse animal. Então tem gente que acha que libertação é uma besteira, mas depois quando começa a aplicar esses princípios, vai ver uma vida fluindo. Só que é o seguinte, você desconecta. A alma volta para um lugar. Mas de novo, o que o inimigo fez? Ele reconfigurou um padrão mental, uma estrutura mental. Rede de conexões neurais que disparam e que faz com que a pessoa tenha um tipo de pensamento que precisa ser mudado com o quê? Com as memórias. Ela precisa criar memoriais. E ela precisa da palavra. Salmo, se eu não me engano, Salmo 9, ele fala o seguinte: a lei do Senhor é boa e restaura a alma. A lei que restaura a alma. Andar em obediência, você vai fazendo esse processo de restauração da alma. E quando ele contou aquilo, ele chorou, porque ele achou que ele ia ser julgado. Mas o amor do Senhor encheu aquele lugar. A compaixão do Senhor, um amor tão grande que Deus tinha por aquela vida. E o desejo do Senhor de falar assim: esse meu filho vai ser liberto. E eu creio que começou agora o processo. Mas de todas as coisas que eu tenho vivido, é a minha própria vida. Porque nós temos que ser o testemunho, queridos. Pela minha própria vida, em todos os processos de restauração e mudança, eu sei que Deus vai fazer na vida dele. Que já começou a fazer na vida dele. Então, já usando isso da questão da imoralidade sexual, existe um padrão que Deus fez de homem e mulher dentro do casamento para eles se tornarem uma só carne. Só que todas as vezes que a pessoa ela tem relação, seja de adultério, seja de fornicação, que é fora dos padrões do Senhor, a alma dela de novo ela é fragmentada e fica presa na outra pessoa, e aspectos da outra pessoa vêm para ela. Eu vou contar outra história para vocês. Eu estava ministrando uma pessoa que essa moça ela teve relação sexual com mais de 200 homens. Uma mulher educada, uma mulher bonita, uma mulher que veio inclusive de um lar cristão, mas problemas de quê? Paternidade. Problemas de paternidade.
tipo lobisomem, essas coisas. Do bestial, do comportamento bestial. Então ela tinha tido relação sexual com muitas pessoas. E ela tinha uma questão que falava assim, eu fiz várias graduações, eu tenho várias pós, não sei o que, viajei, sou uma pessoa culta e tal, mas se você me perguntar o que eu gosto, eu não sei dizer. Eu não sei, uma hora eu gosto de uma coisa, outra hora eu gosto de outra coisa. Tem um pesquisador chamado Paul Persol, eu já falei sobre ele no seminário passado. Paul Persol estava estudando sobre pessoas que tinham passado por transplantes de coração. Essas pessoas que tinham sido transplantadas, elas passaram por uma mudança muito radical. Teve um problema, então transplantou o coração, a pessoa faleceu, tinha aquele órgão, ela recebeu o coração. Essas pessoas que tinham recebido o coração começaram a apresentar mudanças de personalidade, de inclinação e de gostos. E várias pessoas que tinham passado por esse transplante apresentavam o mesmo padrão. O que a palavra diz do coração? Que o coração é a sede do nosso ser. Não só das nossas emoções, mas do nosso eu essencial. Sobre todas as coisas, guardem o quê? O vosso coração. Que o homem perverso, ele tira do coração dele as coisas perversas. E o homem tira do coração dele as coisas boas. Então o coração dele é a sede das nossas vontades e do nosso eu essencial. Então o nosso corpo, ele tem uma carga de energia, um campo eletromagnético, e o nosso coração, ele tem um campo magnético maior, umas 5.000 vezes do que o cérebro. Então nós temos uma vibração, e quando nós temos relação sexual, nós trocamos energia, e nós trocamos também informações genéticas. Se você for ver a saliva, o esperma, o sangue, o muco vaginal, ele tem várias informações do DNA. E tem os leucócitos. E esses leucócitos, eles trazem informações, todo o mapa genético da pessoa. Então, quando ele tem relação sexual, ela vai absorvendo coisa do outro, e a outra pessoa absorve também. Então, imagina, o que aconteceu quando teve relação sexual com mais de 200 pessoas? E detalhe, aquelas 200 pessoas tiveram relação sexual com outras pessoas, então ela recebeu de outras pessoas também. Por que ela não sabia mais quem ela era? Por que ela tinha um problema muito sério, não sabia nem os gostos e coisas básicas? Então o que teve que fazer? Quando eu virava para ela e entrar nesse ponto dos sentimentos, entrar no ponto dessas relações sexuais, sabe o que ela falava assim? Nossa, você está falando, mas sua voz está tão longe. É como se eu não estivesse aqui. O nome disso é dissociar. Por quê? Porque partes da alma dela estavam puxando ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração. Uma oração só para eu conseguir começar. Porque esse desligamento de alma que você faz com que parte da pessoa que era do parceiro sexual volte para ele e o que era dela volte para ela, tem que ser feito pessoa por pessoa. Mas eu nem lembro. Peça para o Espírito Santo trazer. E no processo, no decorrer da sua história, da sua vida, o Espírito Santo vai trazendo. É impressionante porque ele faz isso. Aí, às vezes você está lá, muitos anos depois, aí vem uma pessoa na sua mente, já está repreendida, o Espírito Santo que trouxe, vai lá e desliga. E continua vivendo a sua vida. Então eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e falei, vou fazer uma oração agora. Só que na hora que eu coloquei, porque já tinha uma atmosfera sobrenatural acontecendo. Na hora que eu coloquei, eu já senti meu corpo tremendo. Eu falei, vixe, agora vai ser. Glória a Deus, vamos lá. E eu segurei e firmei meus pés. E eu coloquei a minha mão na cabeça dela. E eu falei, agora, todas as partes suas que ficaram perdidas, falei alguns nomes, com esses parceiros sexuais, voltam para você agora em nome de Jesus.
E as partes que são deles e que estão presas, você volta agora em nome de Jesus. E comecei a dar vários comandos ali, fazer uma oração. E o meu corpo tremia, eu suava, e ela falava assim: doutora, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui. Parecia que a gente estava em outra dimensão. E aí a gente encerrou aquele processo. E na hora que ela saiu da sala, pum, fechou a atmosfera. Só que fechou a atmosfera e o Espírito Santo falou assim para mim: você vai ser provada. Quando ele falou, você vai ser provada, pum, fechou a atmosfera. Gente, veio uma atmosfera de trevas, de depressão, tensa. E eu comecei a sentir desejos de morte, e dor, e sofrimento. E eu saí daquele lugar, e eu estava assim: meu Deus, eu estava assim, por que o Senhor não parou? Porque eu não estava sentindo a presença de Deus. Falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo a sua presença. Eu não estou sentindo o Senhor, o que está acontecendo? Eu vim desesperando, e eu vim naquela atmosfera como se vários demônios estivessem em cima de mim, e a presença do Senhor não estivesse ali. E eu entrei no carro, e quando eu entrei no carro, eu comecei a ter várias visões de pessoas sendo torturadas. É como se eu estivesse no inferno, e eu via metade da minha paciente, a face dela inteira, e a outra metade toda comida, e pessoas sendo torturadas por verdugos. E eu entendi: nossa, eu estou no inferno dos vivos. E eu estava tendo essas visões, e desesperada, e de repente eu fui sentindo um desejo muito grande de atirar o meu carro no poste. Se mata, vai, se mata, desse jeito. E aproveitando dessa situação, um espírito ancestral familiar apareceu e falou assim: fala que você quer morrer. Eu sou o espírito que fiz um pacto com a sua avó e que visitei sua mãe, e agora eu estou visitando você. Fala que você quer morrer, eu sei que você quer. Só fala. E eu naquela tentação de falar isso, e eu, meu Jesus, falei: não, eu vou me firmar na palavra. E eu comecei a decretar a palavra, só que eu não estava sentindo nada. Eu decretava a palavra e eu não estava sentindo nada. E eu fui para casa desse jeito, nessa atmosfera. E aí eu saí, eu cheguei em casa, eu passei a noite toda lutando e guerreando com o meu espírito. E os demônios ali em cima, E eu não conseguia nem chorar, eu só sentia um pânico. E eu me segurando minha língua. E quando o inimigo fala assim: fala que você quer morrer, eu falava: vida, Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, eu creio, eu confio, eu ando no princípio, eu ando na obediência. E eu decretava a palavra, eu decretava salmos, eu abria a palavra, eu decretava, eu fui lutando com a palavra, mas sem sentir nada, só terror e desespero. E aí, quando era de manhã cedo, eu falei assim: Deus, eu não suporto mais, o peso está insuportável. Eu não estou eu vou ficar presa nesse lugar de depressão. Eu vou ficar presa nesse lugar, nessa dimensão. A minha alma está presa naquele lugar. Como é que eu saio? Senhor, me tira daqui. E aí, de repente, vum. E aí eu escuto: aprovada. Glória a Deus. E aí Jesus falou para mim: eu permiti que você entendesse. Eu estava o tempo inteiro contigo. Você não estava sentindo. A gente não pode olhar para o que a gente sente. Você não estava sentindo, mas o tempo inteiro eu estava controlando tudo e eu estava do seu lado. Glória a Deus. E eu permiti que você visse o que acontece com pessoas que estão nesse nível de escravidão e de aprisionamento. É lá que as almas delas ficam presas. E na semana seguinte, eu conversando com a minha apóstola, ela tinha falado que teve uma profeta. Eu estava conversando com ela na semana anterior e ela foi para esse mesmo lugar. Porque ela foi tirar uma pessoa e Deus mostrou pessoas comidas, metade viva, metade era carne viva e outra metade a face estava inteira. A mesma coisa, ele escreveu tudo que eu tinha visto. E eu falei: meu Deus, aquele lugar é terrível. Agora eu entendi o sentimento delas. Por que elas ficam querendo morrer, dizendo que querem morrer e desesperados e querendo tirar a própria vida? Porque elas estão presas naquele lugar. E Deus permitiu que eu entendesse o terror. E você só consegue vencer isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Com a sua carne você não consegue vencer esse nível. Você não pode, meus queridos, ser movido por emoção. Vocês precisam ser movidos por princípios.
tive essa experiência, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Então, quando nós vamos fazer cura e libertação, a gente entra nesses lugares. E com Jesus nós saímos destes lugares também. E para terminar, eu quero mostrar algo que o Senhor me deu uma visão que eu tive. Obrigada, minha irmã. Eita, tem gente que está sendo tentado, né? Olha aqui, ó. Não é Coca-Cola que deu, não, gente. Eu quero explicar para vocês como é que funciona a libertação, como é que funciona a obra da palavra de purificar o nosso interior. Todos nós somos assim, como copos de cabeça para cima, com um conteúdo sujo e impuro. Não há uma pessoa boa, não há um justo sequer. Nascemos com o corpo do pecado, somos maus, somos miseráveis, é isso que nós somos. Mas aí Jesus vai, olha pra gente, ama a gente mesmo sujinho, mesmo sem merecer. Ama a gente, cuida da gente, faz uma regeneração, ensina pra gente o caminho que a gente tem que andar, pra gente ser curado, pra gente ser liberto. É muito lindo o que Deus faz por nós. Quando uma pessoa vira pra você e fala assim que ela tá muito vazia, não tem ninguém vazio. A gente está sempre cheio de alguma coisa. E para a pessoa sentir que está muito vazio, ela tem que estar muito cheio de decepção, de amargura, de frustrações, de traumas, de abusos, de negligência, de violência, de pecados. Então o vazio, na verdade, a pessoa está muito cheia dessas coisas. Só que a gente não pode pegar esse líquido e simplesmente fazer assim. A gente não trabalha com esvaziar a mente. Porque o tempo inteiro nós estamos imersos, nós somos extremamente influenciáveis, nós estamos imersos numa cultura, nós consumimos coisas, nós temos uma história, cada um de vocês aqui tem uma experiência. Aqui a arquitetura comunica algo para nós, os filmes que a gente assiste, os lugares que a gente vai, os lugares que a gente frequenta, a gente está sempre aprendendo. Tem pesquisas que mostram hoje os impactos das séries de televisão na nossa alma. E que pessoas que consomem com muita frequência série, o QI delas baixa. Se a pessoa fica muito tempo alienada ali, quando faz prova, as pessoas que não têm hábito de assistir muita série, gente, estou dizendo para vocês não assistirem série, mas aquela pessoa que fica se alimentando disso, fica 3 horas, 6 horas, passa o dia inteiro fazendo isso, dia após dia, você vai ficar demente. Fala, Deus! Fala, Jeová! Baixa o QI. Porque nós somos feitos para avançar, nós somos feitos para nos movimentar. A nossa via dopaminérgica, que é aquele neurônio conhecido como neurônio do prazer, ele é produzido não quando você está consumindo algo, mas quando você está buscando, na expectativa de ter algo, você libera dopamina. O prazer você sente, eu gosto de dar o exemplo do bolo. Gente, eu amo bolo de chocolate. E aí às vezes eu penso, tem um pedaço de bolo de chocolate, só não gosto quando as pessoas comem. Eu estou esperando chegar em casa para comer um bolo de chocolate, aí vai alguém abençoado vai lá e come o bolo antes. Perdão, amor. Fica assim, então. Eu tô dando indireta pra ninguém. Meu amor. Tem tanta gente ali, né? Santos, anjos, meu marido. Então, essa expectativa que você chega assim, você bolo de chocolate, dopamina. Aí você fica imaginando, você visualizando, aí aquela calda derretida. Já tô viajando. Isso é eu tô liberando dopamina, só de pensar.
Eita, glória! Que chocolate de cobertura! Se chocolate também. E aí você fica nessa expectativa da dopamina. Quando você vai lá e come, você libera endorfina. Que é esse que você tem, é endorfina. Então, dopamina é expectativa, endorfina é o Só que você sempre libera mais dopamina, sempre a busca gera mais excitação do que o prazer. Deus não fez a gente para ficar preso a nenhum prazer do mundo, mas Ele fez a gente para sempre buscar e caminhar. Buscar o quê? O reino de Deus. Deus, Ele não fez a gente para ficar parado. Ele fez a gente para avançar. Então quem pensa que a vida é o seguinte: eu vou chegar até aqui, eu vou chegar a esse topo, aí eu faço uma tenda, eu acampo ali, vou viver minha vida sossegada e acabou, não vou mais fazer nada. A pessoa começa a o quê? Morrer, entrar em depressão. Porque a área do cérebro responsável por caminhar, por avançar, é essa área que é responsável também por produzir dopamina. Nós fomos criados não para ficar parado, inútil, jogado no sofá, mas fomos criados para produzir, para crescer e para avançar de glória em glória até nós encontrarmos o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então vocês vão avançar. Tem muita gente aqui que tem muita coisa ainda para acontecer, muitas promessas para se cumprir na vida de vocês. Vocês ainda vão avançar para muita coisa, gente. Gente, Deus me disse, já usou o nosso profeta para falar que Deus vai mudar meu filho. Olha só, glória a Deus, eu recebi a promessa. E eu imagino, eu visualizo. Mas eu visualizo quem? Em Cristo. Porque a minha fé está depositada nele. E Deus tem prazer de realizar os nossos sonhos. Aqueles sonhos que estão alinhados com a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu sonho, eu imagino como é que vai ser os cabelos. Eu até pedi, Deus, qual pequenininho cabelo igual Celestiano, eu quero enroladinho, gente. Em nome de Jesus, essa coisa mais linda. Eu peço para o Senhor. Ai, coisa mais linda. Então assim, eu quero que as promessas do Senhor se cumpram. Eu vou visualizar, eu vou imaginar em Cristo. Olha que coisa linda. Então nós podemos sim. Nós não somos pessoas bitoladas, nós somos radicais em Jesus. Porque as coisas do Senhor são perfeitas, são maravilhosas. E no tempo dele é tudo lindo. Então nós sempre estamos cheios de algo. Só que como é que a gente limpa isso aqui? Eu vou pedir mais duas irmãs para vir. Vocês duas. Que são irmãs. Cada um pode. Queridas, o processo. Vocês vão fazer o seguinte. Bem aos poucos. Mas é devagar, assim, vocês vão derramando. Quando eu falar já, tá bom? Só um momentinho. Ainda estão tensos. Quando eu falar já, vocês vão derramando devagarzinho, tá bom? Essa pressão. Já vai acontecer também. Você também. Mas vamos só aguardar um pouquinho, porque eu quero explicar o que vai acontecer aqui. Gente, o processo de libertação é assim. Como é que o Senhor purifica a gente? Eu não posso tirar esse líquido aqui. Eu não pego isso aqui e jogo fora. Não é desse jeito. Eu preciso ser cheia. Transforma de dentro para fora. Eu preciso ser cheia da palavra. Transforma de fora para dentro. Eu preciso ser cheia do Espírito. E calma, eu quero que a gente vá de novo em Efésios. E vocês vão entendendo por que as irmãs estão ali. Pega essa chave. Oi? A chave. Tem que ler a palavra. Vamos lá, gente. Vamos abrir em Efésios 4. Vamos fechar com chave de ouro, que a gente está terminando. Efésios 4. Vamos começar o versículo 1 mesmo.
Quarto. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Deus, uma só fé, um só batismo. O que está falando aqui? A gente tem que andar de acordo com a vocação que a gente foi chamado. E a gente tem que preservar a unidade. Então, seguir a nossa vocação implica andar em unidade, porque há um só corpo, nós somos corpo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. E aí vem no 8, vamos para o 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Senhor levou cativo tudo aquilo que prendia o homem, tudo aquilo que escravizava o homem. E depois que ele levou tudo aquilo que escravizava o homem, ele deu o que para os homens? Dons. Ele deu dons. E aí ele fala no 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então ele levou tudo aquilo que nos fazia escravos, tudo aquilo que nos colocava em cativeiro, e ele distribuiu esses dons. Algumas pessoas têm dom de profetizar, pessoas têm dom de servir, dom de intercessão, dom de cura, de libertação. Tem gente que tem dom para curar, tem gente que é médico, tem gente que é engenheiro, vários dons. Todo mundo aqui, todos vocês aqui, eu quero que você pense num dom que Deus te deu. Todo mundo aqui. E tem gente que está pensando assim, não tem dom não. Se você for ver, por que você pensa isso? Tem uma história lá atrás, e você precisa ser liberto. E você precisa ser curado. Se você acha que você não tem dom, é porque você precisa passar por um processo de cura, de transformação e de renovação. Porque todos, o Senhor subiu e Ele distribuiu. Então todos vocês têm algo para poder servir a igreja com unidade. Precisamos andar em unidade na igreja para receber a cura. Se nós não andamos na igreja, se nós não estamos no corpo, a gente não é curado. Por que eu mexo nessas coisas? Eu faço libertação em feiticeiro, em bruxo, em gente que está nas trevas, coisas terríveis, pastores, líderes, que muitas vezes são conhecidos, estão vivendo uma vida dupla. E eu vou encajadar isso Deus. E por que Deus sempre me tira desses lugares? E eu ando em novidade de vida, eu ando firme e vitoriosa em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque eu estou no corpo. Porque depois que eu passo por um processo desse, eu vou lá para o meu apóstolo Joseí e falo assim, meu pé me limpa sua ovelhinha. E aí ele começa a ministrar. Eu vou para o meu esposo e ele começa a ministrar. Eu vou para a minha apóstola, eu vou para o grupo de intercessão, eu vou para a igreja, eu louvo, eu recebo a palavra, eu participo do louvor, eu participo da intercessão. Então eu sirvo e eu sou servida. Então o meu processo de cura e de limpeza é com a palavra e serviço, unidade. Cura dá uma fragmentada. Quem achava que eu ia dar uma fórmula mágica, vocês viram que na verdade eu destruí todas aquelas expectativas de fórmula mágica de manhã, de poder dar, porque eu já saio assim, oh meu Deus do céu. Eu destruí tudo isso porque é palavra, gente. Se eu trouxer qualquer coisa fora disso aqui não presta, joga fora. Eu preciso trazer a palavra. Quando eu trago a palavra, ela vivifica e vocês glória a Deus, como vitoriosos. Aleluia. E todas as promessas do Senhor se cumprem. Amém. Então, tudo isso acontece para a gente o quê? Fazer a integração da alma. Só que todo o processo para mudar nossos afetos, nossos amores, nossas inclinações, nos libertar de vícios, precisa ser estabelecido novos
hábitos, e isso é a partir da vida do corpo, participando das liturgias, participando de todos os rituais e doutrinas que estão estabelecidas na Bíblia, de festas, e tudo, até a programação da igreja, participe e sirva e seja servido, se permita ser servido, porque quando a pessoa fala assim, eu gosto muito de servir, mas eu tenho dificuldade de receber, precisa de cura também. Precisa de cura, porque eu Preciso muito. Seja igreja. Você precisa receber também. E aí ele fala. Então ele deu, vamos lá, 11, que ele fala dos dons, e aí vamos pro 12. Alguém leu 12? Para que ele deu os dons? Olha só. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. São do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aí continua, rapidinho que você já vai entrar. O que acontece com a pessoa que não está no corpo? A gente tem a resposta no 14. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolos, cada um com sua jarra. Quando nós estamos no corpo, nós vamos servindo e sendo servidas. E nós vamos recebendo da palavra. Pode ir. E nós recebemos os nossos irmãos. E começa um processo de transformação da nossa mente, do nosso caráter. Para um pouquinho aqui, gente. Por um tempo, parece que não está funcionando muito. E o que e cresce, né? Fica mais evidente. E é quando muita gente se assusta. Rapaz, eu entrei na lei dos crentes, as coisas até piorou. Estou até xingando mais. Eu fico mais nervosa. Antes eu tinha mais autocontrole. Mas eu estou mais tentada, está mais difícil. Está mais difícil não ver pornografia, está mais difícil não viver imoralidade, está mais difícil ler a Bíblia, está mais difícil cuidar das minhas responsabilidades, está mais difícil ser um bom funcionário, está mais difícil ser um bom chefe. E aí a pessoa dizia, só que quando ela dizia, o que vem? Gente, minha querida, e outra coisa, isso aqui não está uma dramatização perfeita, porque o tempo inteiro tem isso aqui, ó. O tempo inteiro tem isso aqui, as séries, os filmes que a gente assiste, os lugares que a gente frequenta, as conversas que a gente tem. Só que aí a gente fica com o pé no mundo e o pé na igreja. Vai você só. Aí um pé no mundo e um pé na igreja. Aí você pode mais devagar. Aí a gente vai mais no mundo. E domingo vai pra igreja. Porque esse crente nunca se converte, nunca se conserva. Você está recebendo mais no mundo. Você está conversando, você está tendo amizade com quem você deveria. Você não mudou os seus hábitos. Você não mudou os lugares que você frequenta. Essa pessoa vai ser mudada? A igreja não funciona, a palavra de Deus não funciona, ela não é tão poderosa. Você está recebendo mais no mundo, meu querido. Com Deus não tem metadinha. Quando Deus vira e fala é tudo ou nada, ou você entrega tudo ou não é nada, é isso que ele está falando. Porque você não vai experimentar as promessas do Senhor, você não vai ter uma cura e uma libertação completa se você não parar com isso aqui. Só que de qualquer forma, isso aqui vai entrar. Isso aqui vai entrar porque nós não vamos sair do mundo. O mundo vai ir. Nós somos expostos a propagandas, ok? Estímulos, filmes. Vai entrar, mas aqui
aquilo que entra do Senhor, isso aqui a gente tem que diminuir o máximo que a gente puder. Músicas. E o que a gente recebe do Senhor, quando a gente está imerso no corpo e fala, não, eu vou me comprometer, e eu vou frequentar, e eu vou participar das festas, e eu vou ler a palavra, e eu vou obedecer, e eu vou andar segundo o propósito do Senhor, e eu vou honrar, e eu vou perdoar, por mais difícil que seja, eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu quero ser mudada, eu creio que o Senhor pode fazer algo na minha vida, eu tomo posse das promessas de Deus, eu fecho a porta do meu quarto, e eu permaneço em oração, eu fecho a porta do meu quarto, e eu adoro, e eu louvo, e eu as pessoas que estão perto de mim começam a receber também. Pode parar. Glória a Deus. Agora eu quero que você imagine isso como um rio de águas vivas fluindo do seu interior Glória a Deus. ininterruptamente. E quem está perto de você começa a ser cheio também, porque Glória a você vira um Deus. canal de cura. Glória a Deus. Não tem como. Glória a Sabe Deus. quando eu vi que eu tinha me convertido mesmo? Quando viraram para mim e falaram assim, Bárbara, quem anda com você é curado. Falei, Jesus, glória a Deus! Tem muita coisa pode aqui. Muita coisa boa. Mas eu estou buscando sempre no Senhor, estou mergulhando. Quem quiser mergulhar, vem comigo. Vamos mergulhar, igreja. Procura pessoas que são intensas na adoração, que são intensas na leitura da palavra, que fazem jejuns, que se sacrificam. Cola nessas pessoas, porque isso aqui acontece. E aí eu gosto de fazer isso aqui porque nós nos alimentamos de todas as coisas. Aquilo que as pessoas falam, elas nos... é um alimento, a gente come o que as pessoas falam. E o que você está dando para as pessoas comer? O que sai de você? Quando a pessoa passa um tempo com você, será que ela sai cansada? Jesus, a gente tem que visitar fulano. Ai meu Deus, tem que me preparar 2 dias. Ficar isolado 2 dias. Posso conversar com ninguém, porque eu tenho que ter muito controle inibitório, porque a pessoa só reclama. Ou então a pessoa fala demais, ela fala. Eu não consigo falar nada de volta, você sai até esperando quando conversa uma pessoa dessa. O que você está dando? Ou então, crítico demais. Critica tudo. Nada tá bom, nada presta, aquele pregador não é tão bom assim, eu achava que ia ser diferente. Julga todo mundo. Você viu aquele rio que eu postei? Ou então, ó vida, ó céu. Nossa. Alguém vira e fala assim, como é que você tá? Tô sobrevivendo, né? Sobrevive. O que as pessoas estão se alimentando? O que você está enchendo as pessoas? Será que quando as pessoas estão com você, elas falam assim, água fresca, é puro, é bom? Ou a pessoa está bebendo Coca-Cola? Ai, mas eu gosto de Coca-Cola. Não, gente, calma aí, eu estou representando um pecado aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso delas, assim como elas precisam de mim. Eu preciso de vocês. Vocês estão recebendo de algo que eu estou dando aqui para vocês. Eu estou servindo com o dom que o Senhor me deu. Mas eu sou limitado, meus queridos. É isso que eu tenho para oferecer, que Deus derramou em mim. Glória a Deus. Mas todos vocês têm algo. Quando eu estava ali com uma pista, com um bispo, eu estava bebendo o que eles estavam falando. E a gente estava derramando o outro, a gente estava fazendo esse... Nossa, ele fala uma coisa, eu é isso. E aí a gente falava outra coisa, é isso. E aí a gente ia transbordando no outro. Olha o ambiente. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros. É ambiente. O que é a roda do escarnecedor? O que é o caminho do pecador? É ambiente. Escolha os ambientes em que você
pode receber isso aqui. É isso que Deus quer fazer com vocês, meus queridos. Amém?